pauta de conteúdo? Então, a pauta de conteúdo nada mais é que a gente definir os temas que a gente vai falar e os dias e quando a gente vai publicar aquela informação. E aí tem muita gente na internet que começa a fazer conteúdo aleatório, né? E aí não é bem isso que funciona. Você precisa criar aí primeiro um banco de ideias, e aí depois que você tem um pouco dessas ideias, você organiza tudo isso dentro da sua pauta de conteúdo e programação de conteúdo. E aí, então vamos falar um pouquinho do banco de ideias, como a gente constrói um banco de ideias. Depois que você entender um pouquinho das dores e dos sonhos, você pega uma planilha aí do Excel mesmo, uma folha, do jeito que vocês acharem melhor aí, que se sentem confortável. E aí você vai colocar ideias e inspirações do seu produto ou serviço. Então, essas ideias e inspirações do produto e serviço é você colocar ali quais são as coisas que o seu produto resolve, o que você resolve. E aí você coloca ali tudo que precisa, tudo que o seu produto resolve. Depois você vai na internet e começa a pesquisar os conteúdos mais populares de acordo com o que a sua persona disse e de acordo com o que você está entendendo aí no mercado que está funcionando, tá? Então você vai lá e procura esses conteúdos mais populares. Embaixo deles tem os comentários, você dá uma olhada nesses comentários, que lá tem muita informação. Você também tem alguns fóruns na internet de discussões que você pode tirar ideias dali para poder listar esses conteúdos que você pode produzir. Tem um fórum bem legal que é o Quora. Quora também tem bastante discussões ali dentro e você consegue entender o que o seu cliente quer ali dentro e que tipo de informação ele está consumindo naquele momento. Depois você vai listar os conteúdos mais acessados pelos concorrentes. Então você vai lá no seu concorrente, olha quais são os top 10 assuntos dele. Se você for no YouTube, você entra no canal dele e seleciona a opção dos mais vistos, mais visualizados. Você vai ter aí a quantidade de visualizações que aquele vídeo deu. Se você for no blog, na aba lateral geralmente tem os artigos mais acessados. Então você consegue extrair dali quais são as informações que os clientes do seu concorrente estão acessando. Depois, também, você vai usar aquela lista, né, de desejos e dores que a gente fez lá no mapa da empatia e vai listar aqui também essas ideias. E aí, como que você vai pegar essas ideias aqui e saber se isso é bom ou não? Você vai fazer uma pesquisa de palavras-chave. As palavras-chave são os termos que as pessoas buscam na internet. Então, quando você vai lá no buscador do Google, coloca lá como fazer bolo, como pregar um quadro na parede, o melhor dentista da região. Todos esses termos são palavras-chave. E aí a gente consegue visualizar quais são essas palavras-chave e aí tem ferramentas que nos mostram a quantidade de busca mensal. E aí algumas oferecem também um pouco sobre o perfil do cliente, quais são os tipos de pessoas que estão acessando aquele conteúdo. Então eu vou mostrar 3 ferramentas aqui para vocês que vocês podem fazer essa validação de pesquisa de palavras-chave. A primeira delas é o WordZe, tá? Ela é uma ferramenta gratuita. Ela demora um pouquinho para baixar as palavras, mas essa ferramentinha é boa também. Por ser gratuita, ela é muito boa. Depois a gente tem o Ubersuggest. O Ubersuggest ela é uma ferramenta híbrida. Ela tem uma parte que é paga e outra parte que ela é gratuita, tá? E a gente tem o planejador de palavras-chave do Google. E aí o interessante é assim, o planejador de palavras do Google, ele tem um range de quantidade da busca. Mas se você já anuncia no Google Ads, ele já te mostra a quantidade exata. Se você não anuncia no Google Ads, você vai ter só o range de busca, tá? Então ele vai te mostrar assim, para esse termo de pesquisa, existe entre 0 a 100, de 100 a 1000. Então eu vou mostrar aqui primeiro do WordZe, tá? O link é wordze.com. Aí é muito simples, você pode criar um login, uma senha, você precisa só ter um e-mail. Ele é essa carinha aqui, tá? E aí vocês veem aqui
Ultimate Research. Pode clicar aqui e aqui entre com a palavra-chave. Então você coloca aqui como vender pela internet. Você vai selecionar aqui onde ele vai fazer essa busca. Aí você coloca aqui o país, né? E ele vai procurar. Então você coloca a palavra que você quer pesquisar, a palavra-chave. Coloca aqui o país e aí você coloca para buscar. Ele demora um pouco mesmo, tá, pessoal, para trazer a informação. Mas aí vocês esperam um pouquinho que ele já traz tudo. Ó, aqui ele já está falando que ele encontrou 194 termos. Então vamos lá. Como vender pela internet, ele tem 8.100 buscas em média por mês. Ele traz aqui a quantidade de buscas. Isso é bom? É muito bom, tá? Geralmente de 1.000 buscas para cima quer dizer que você tem aproximadamente 1.000 pessoas buscando sobre aquela informação. Então você priorize de 1.000 para cima. Viu? Esse aqui, por exemplo, como vender produto pela internet, tem 720 buscas. Quando a gente faz conteúdos em texto, você pode utilizar sim um pouco abaixo de 1.000. Que aí a gente usa uma estratégia de palavras-chave, onde a gente coloca várias palavras-chave que façam sentido dentro do contexto e isso ajuda o seu cliente a conseguir te buscar, te encontrar. Mas para vídeo, para validar um tema, uma aula para você dar, o interessante é você buscar de 1.000 para cima, tá? Que aí você tem essa noção se realmente está tendo busca sobre aquele assunto. Então, a primeira ferramenta que você pode utilizar é o WordZero. A gente tem o Ubersuggest. Vamos lá para o Ubersuggest. É ubersuggest.com. É uma ferramenta americana do Ney Patel. Ney Patel é uma referência no marketing digital. Então, ele criou essa ferramenta. E aí, até um tempo atrás, ela era totalmente gratuita. De um tempo para cá que ela começou a vender planos, mas ela oferece muita coisa. Ela oferece dados do perfil do seu cliente, dados do seu concorrente. Então, essa ferramenta ela é muito boa. Você consegue fazer algumas consultas. Você pode entrar com um e-mail do Google e aí você consegue fazer, se eu não me engano, até 5 buscas de palavra-chave. Então vamos lá, como vender pela internet, você dá um buscar, já compartilha, pessoal, com algum amigo, algum conhecido no Facebook. São muitas dicas e sacadas. Tem muita gente que começa na internet e não faz esses pequenos detalhes. E é isso que faz a diferença no jogo de quem joga profissional e joga o amador dentro da internet. Então, você coloca aqui um e-mail do Gmail para você conseguir fazer a consulta gratuitamente, tá? Até 5 buscas de palavra-chave ele te dá a análise gratuitamente. Depois você pode vir aqui em cima, onde tem planos e preços, e adquirir um plano para fazer as consultas. Então, ele traz aqui a visão geral, a ideia de palavras-chave, que são buscas relacionadas ao termo que você colocou. Você pode vir em visão geral. Olha lá, tá vendo? Ele colocou aqui, ó, volume de busca, 8.100 buscas. É um número de pesquisa alto. Aqui, essas outras informações é para quem faz anúncio pago, tá? Então, por exemplo, se você faz um anúncio pago, ele tem um valor mais ou menos dessa palavra de 10,28. Então, quando você faz um anúncio pago, se alguém clicar dentro desse anúncio, você paga 10,28. Mas isso não é relevante aqui para a gente por enquanto, tá? O interessante é a gente saber se é viável a gente criar, gastar energia, gastar esforço de criar um tema, uma aula, ou ensinando a nossa persona sobre uma dificuldade que ela está tendo, se essa dificuldade, se esse problema que ela está tendo, ela está buscando uma solução mesmo. Então é aqui que vai responder para a gente. Então, no caso aqui, eu coloquei como vender pela internet, é algo que as pessoas estão buscando, que a gente tem essa média aqui de buscas no mês. E aí aqui embaixo, o legal desse Ubersuggest é que ele mostra ao longo do tempo quantas buscas foram feitas. E aqui ele dá dividido pelo quem acessou pelo celular e quem acessou pelo computador. A gente vê que tem bem mais buscas pelo computador. No computador a gente aqui teve 6.000 buscas. Não, desculpa, 3.000 buscas no computador e 6.000 buscas no celular. Então essa aqui é uma outra informação interessante para a gente saber como a gente disponibiliza o nosso conteúdo. Porque você precisa ter tanto um site responsivo, como também o seu conteúdo ele tem que ser produzido de uma forma que seja fácil de ser consumido pelo celular.
Então aqui essa informação também é muito importante para a gente vê que a maioria das pessoas estão no celular, consumindo conteúdos pelo celular. E aí aqui embaixo, tá vendo que legal? Ele fala sobre a faixa de idade das pessoas, ó. Então a maioria das pessoas que buscam esse termo é entre 35 a 45 anos, tá vendo? Aqui é mais uma prova de como a gente pode segmentar a nossa persona. Então a gente não viu o Fernando? O Fernando eu coloquei que ele tem ali aproximadamente 30 anos, 35 anos. E aqui confirma para mim que essa minha comunicação está alinhada com a idade. E aí aqui ele traz quais são os conteúdos mais acessados com essa busca. Então você pode ver aqui, ó, que esse site aqui, E-commerce na prática, ele teve 930 visitas. Então 930 pessoas visitaram esse site e a palavra que ele colocou é como vender pela internet, tá vendo? Aí ele dá aqui também no Facebook. Ele mostra que no Facebook teve 4.181 compartilhamentos deste conteúdo aqui. Então o Ubersuggest é bem legal, ele traz muita informação bacana. E aí você pode também vir aqui para saber quais são as palavras relacionadas, você pode vir em ideias de conteúdo. E aí ele vai te mostrar palavras parecidas. Vamos ver aqui. Ele te mostra palavras similares a esse termo. Então ele mostra lá como vender pela internet, como vender na internet, como vender online. Ele começa a mostrar sugestões de palavras a mais. Ó, conseguem ver aí? Como vender pela internet, como vender pela internet grátis. Já tem 480 buscas. Como vender pela internet Sebrae, já tem 140 buscas. Então você consegue ver outros termos de busca relacionados aqui dentro. E aí você vê a quantidade de volume para saber se é viável você usar esta palavra aqui ou a palavra de cima. Aí você escolhe quais são as palavras que você quer utilizar para as pessoas conseguirem te encontrar, tá? E a última ferramenta é a do planejador de palavras-chave do Google. É a mesma ideia, tá, pessoal? Só que ele vai te mostrar uma faixa de buscas. Ele não vai te mostrar o valor exato. Ele só te mostra o valor exato se você tiver já feito anúncios no Google. Aí ele te mostra o valor exato. Senão ele não te mostra. E aí você faz uma conta gratuita. Você coloca lá Google Ads. Você consegue se cadastrar. Você vai se cadastrar. Você coloca lá o seu e-mail, faz a login e a senha com o e-mail que você criou. E aí, no início, ele vai te forçar a fazer uma campanha. Mas aí você prossegue como se tivesse feito uma campanha, mas a campanha não vai rodar porque você não colocou orçamento, você não colocou dinheiro ali. Então essa campanha não roda, tá? Fica tranquilo que ela não vai rodar. Ela só roda se você tiver já registrado lá dentro da plataforma o número do seu cartão de crédito ou você ter feito uma carga já lá dentro e aí você tem um saldo disponível e aí você colocou aquele anúncio para ativar. Mas sem isso ele não vai, tá? Você pode desativar o anúncio e não vai ter problema nenhum. E aí você aqui no planejador de palavras-chave, você vai em ferramentas. Após clicar em ferramentas, você vai encontrar palavras-chave. Já vai aparecer aí para vocês. Esse aqui é o planejador de palavras-chave do Google, tá? Então você vai vir em ferramentas, aqui planejador de palavras-chave. E aí a mesma coisa, tá? Você coloca a palavra-chave que você quer buscar. Vem aqui em descobrir novas palavras-chave e aí aqui você escreve qual é a palavra-chave. Então nosso exemplo é como vender pela internet. Aí você pode ver resultados e aí vocês vejam aqui que é a média de pesquisa, ele mostra um range. Então ele fala assim, ó, para essa palavra-chave eu tenho uma média de 1.000 a 10.000 buscas. Como a gente já viu nas outras duas ferramentas que são ali 8.100 buscas, a gente já sabe. Mas quando você não olha por essas duas outras ferramentas, que elas limitam, né, o número de buscas, então se você tiver mais palavras-chave ali, você não vai conseguir saber exatamente todas as palavras-chave, você vem aqui para o planejador de palavras-chave e aí você tem um range de buscas que você vai saber a quantidade de buscas mensais em média. E aqui embaixo também ele dá sugestões, né?
Então, como abrir uma loja online, como vender produtos pela internet, como vender produtos pela internet e ganhar uma comissão. Então, aqui ele dá outras palavras relacionadas ao que você buscou. E aí aqui é bem legal, que às vezes você pensou uma palavra, pensou uma forma de buscar, mas só que o seu cliente está buscando de outra forma. Então, você consegue ver aqui nas sugestões de palavras-chave, tá? E aí, quando a gente vai para a pauta de conteúdo, você monta um Excelzinho, tá? Coloca aí a palavra-chave, né? As palavras-chave, tanto a principal quanto as relacionadas que você achou, que fazem sentido e tem relevância para o seu público. E aí você coloca em seguida a quantidade, né, dessas palavras. Até 1000 palavras é interessante, mas menos que isso, às vezes tem que ver se faz sentido. Se for para conteúdo de texto, faz sentido. Se for para conteúdos em vídeos ou criativos que a gente faz aí no Instagram, no Facebook, não faz muito sentido. Depois, o principal é você criar um título. Então, assim que você já sabe a palavra-chave, já tem uma ideia do conteúdo, a gente cria um título. E aí eu coloco sugestões de título. Eu crio, pessoal, uma média de 5 títulos, porque é o que vai chamar a atenção do meu cliente. Então, eu preciso ter várias ideias de título para escolher algo que faça sentido. Aí, às vezes, eu testo esses títulos em diferentes plataformas para ver o que mais chama atenção. Então, aqui no meu caso, vamos ver, a gente pesquisou loja de roupas. Aqui a gente, então, eu fiz 3, 4, 5 títulos, tá vendo? E aí, dentro desses 5 títulos, eu escolhi um. E aí a gente coloca qual é o tipo de conteúdo que eu vou falar. Então, por exemplo, eu coloquei aqui na loja de roupas que eu ia falar um pouquinho do geomarketing. Eu queria escrever um pouquinho dessa metodologia. E aí eu quero abordar então nesse tema sobre ponto de venda, sobre os erros que as pessoas cometem ao abrir uma loja de roupa, quais são as ferramentas que podem ajudar ela a vender mais. E aí eu coloco o potencial. Como eu sei do potencial? Em média, as pessoas têm uma taxa de cliques, que a gente chama. No meu nicho, é uma média de 3%. Então, eu coloco ali 3% em cima do valor total da palavra-chave. Eu sei que em potencial, eu vou ter ali, nesse meu exemplo, 4.000 visitas. Naquela palavra que a gente buscou, como vender pela internet, a gente viu que a gente tinha 8.000 buscas ali, né? Então, aproximadamente ali, eu consigo ter 3% de pessoas clicando nos meus conteúdos. E aí, então eu tenho mais ou menos um parâmetro de potencial de pessoas que podem estar clicando ali dentro daquele meu conteúdo. E aí eu faço a publicação. Então, eu coloco os dias certinhos, tá? Então, é o que a gente chama de calendário de conteúdo. A gente lista certinho todos os dias e as frequências que a gente determinou, qual assunto vai ser abordado. E aí, essa aqui é um exemplo de pauta de conteúdo, de como a gente cria essas pautas de conteúdo. E aí, eu quero falar um pouquinho sobre frequência com vocês. Muitas pessoas me perguntam qual é a frequência, quais são os melhores horários. Eu falo o seguinte: cada negócio tem um modelo, cada negócio tem a sua persona e o modo que a sua persona consome essa informação. Então, isso é muito pessoal. No meu nicho, as pessoas consomem bastante conteúdo ali entre as 11 até o meio-dia, elas consomem uma parte do conteúdo, e à noite, né, das 8 às 10, também tem um grande pico de consumo do conteúdo. Muitas pessoas tiram esse horário para aprender. Então, no nosso nicho, é assim, no nicho de vocês têm que entender o negócio de vocês. Para isso é interessante vocês sempre estarem olhando os dados que as plataformas entregam para vocês. Toda plataforma tem a estatística de quantidade de pessoas que acessaram, quais foram os horários de interação, qual foi o melhor horário que teve mais engajamento e comentário. Então, tem essas ferramentas que você consegue analisar e trazer a inteligência para o seu negócio. Por isso que o meu conselho para você e para minhas turmas de mentoria, de prestadores de serviço, focada em vender todo dia através da internet, é aplicar a técnica de publicação de conteúdo, tá? Essa é a técnica fundamental para vocês conseguirem fazer a diferença na internet. É isso que vai ajudar vocês a construírem autoridade. Então, vocês precisam testar qual é o melhor horário.
testa, faz testes, publica em horário, vê qual foi a interação, publica em outros horários, e aí vocês vão ter essa informação. E lembrando, precisa divulgar, publicar conteúdo em vários canais. Num canal, veja qual é o canal que traz mais resultado para o negócio de vocês e foca em aplicar e manter a consistência de publicação de conteúdos naquele canal. Tem um grande especialista em marketing digital, o Gary Vaynerchuk, ele é um empreendedor norte-americano. Ele usa uma analogia muito interessante. Ele diz que a gente deve fazer como uma luta de boxe, que é dar uma sequência de micro golpes antes de um golpe mais forte. Ou seja, vai publicando conteúdo, publicando. A partir do momento que você construir uma audiência, as pessoas vão pedir para você o seu serviço, elas vão vir até você, tá? Então você começa a construir essa autoridade.